E aí galera, eu sou o professor Flávio Motinha e hoje nós vamos responder aqui no História Sem Dúvida a pergunta do estudante Fernando Oliveira. E a pergunta é a seguinte: qual a diferença entre comunismo e socialismo? Bom, de fato, muitos se confundem acerca da diferença entre comunismo e socialismo. Há quem pense que as duas desempenham as mesmas ideias, outros acreditam que um é continuação do outro. O fato é que comunismo e socialismo, em teoria, eles não têm diferença. E a diferença que vai acontecer entre eles vai aparecer de forma prática a partir do momento em que um dos dois é colocado em prática a partir da Revolução Russa em 1917. Mas vamos por partes. Primeiro, o socialismo. O socialismo é um modo de organização social criado no século XIX. E naquela época, o que vigorava era o liberalismo e o capitalismo. Então, o que acontece? A realidade existente era do trabalhador submisso, com baixo salário, longa jornada. Então, o socialismo ele vai propor algumas coisas. Entre elas, o extermínio da propriedade privada dos meios de produção, a tomada do poder por parte do proletariado, o controle do Estado e divisão igualitária da renda, ou seja, a ideia é proporcionar uma vida um pouco mais justa. Já o comunismo ele é um sistema econômico que nega a propriedade privada dos meios de produção. Além disso, preconiza o fim da luta de classe e a construção de um regime político e econômico que possibilite o estabelecimento da igualdade e da justiça social entre os homens. Como é que funcionaria isso? No sistema comunista, os meios de produção são socializados, ou seja, a produção da sociedade é propriedade da mesma, ou seja, a produção da sociedade pertence à sociedade. Dessa forma, desde a Revolução Russa, em 1917, socialismo e comunismo passaram a representar duas coisas bem diferentes. O socialismo constituiu-se numa doutrina menos radical do que o comunismo, propondo uma reforma gradual da sociedade capitalista, de modo a chegar a um modelo em que exista equilíbrio entre o valor do capital e o do trabalho, para reduzir a distância entre ricos e pobres. O comunismo, ao contrário, defende o fim da ordem capitalista através de uma revolução armada, almejando o fim da burguesia. Beleza? História sem dúvida. Professor Flávio Motinha, manda sua pergunta que eu estou esperando. Valeu!